A minha Bíblia diz que ele é pregado, uma coroa de espinho é colocada sobre ele. A Bíblia diz que os soldados cuspiram de Jesus. E eu perguntei, Deus, por que é que este soldado teve audácia de cuspir do nosso mestre Jesus de Nazaré? E Deus fez eu entender que um cuspe, irmão, ele não afeta apenas seu corpo físico, mas ele afeta você por dentro. Porque um cuspe, alguém cuspir em você, ele está te desprezando, ele está colocando você embaixo, ele está menosprezando você, está colocando você como nada. Quando aquele soldado cheio da audácia cuspiu no nosso mestre, aleluia, ele estava querendo desprezar Jesus, mas o profeta Isaías disse, e ele era o mais desprezado entre os homens, mas quanto mais desprezado, maior é a tua chamada. Ele cuspiu de Jesus, mas Jesus transformou o cuspe em vitória. Estão cuspindo de você, não é? Estão cuspindo mentira de você, estão cuspindo calúnia de você, mas esta noite o meu Deus, o teu Deus, o Deus da Bíblia, ele vai transformar todo o cuspe em vitória, toda maldição em bênção, toda mentira em vitória. Levante a tua mão para o céu, abre a tua boca santa, enche o teu pulmão de ar, em nome do glória. Eu já estou vendo esta noite, aleluia, os céus se abrindo em prol de nossa vida, os céus espirituais de Deus, aleluia, a vitória de Deus fluindo do céu, assim como Jacó viu uma escada ligada da terra até o topo do céu, e Jacó viu o anjo subindo e descendo, e lá no topo ele viu Deus. Esta noite a tua vitória, ela vem direto no trono da graça, está fluindo esta noite, dentro deste lugar. Levante a tua mão para o céu e receba de Deus agora, receba de Deus agora. Jesus havia olhado para Pedro e Jesus tinha dito assim: eu vou morrer, minha morte é de cruz. Pedro disse: não, eu vou contigo até a morte. Jesus, conhecendo o coração de Pedro, disse dessa forma: ainda hoje, nessa mesma noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes você vai me negar, Pedro. Jesus é levado pelos soldados, como eu disse, soldado que cuspiu nele, para ser preso, e Pedro sai dali. E 3 razões levaram Pedro a negar Jesus. Primeiro, Pedro tinha autoconfiança em si mesmo, e Jesus disse assim: para não confiarmos apenas em nós, e a nossa confiança está depositada sempre nele. Em segundo lugar, segunda razão que levou Pedro a negar Jesus, é que quando os soldados prenderam o nosso mestre e levaram ele para ser crucificado, Pedro seguiu Jesus de longe. E quem segue Jesus de longe, irmão, ele acaba dando problema dentro da igreja. Quem segue Jesus de longe, ele difama o irmão. Quem segue Jesus de longe, ele não gosta de obedecer o pastor da igreja. Quem segue Jesus de longe, ele não obedece o líder.
ele não obedece o rejeito na hora do ensaio. Quem segue Jesus de longe, aleluia, ele quer ver a tua derrota para poder assumir o teu lugar. Ele quer ver você sendo desprezado, humilhado. Mas quem segue Jesus de perto, ele é diferente dentro da igreja. Ele obedece, ele canta, ele ora, ele prega, ele jejua, ele evangeliza, porque ele está colado com Jesus, ele está perto. A terceira razão que levou Pedro a negar Jesus é que Pedro não entrou para dentro do templo, ele ficou do lado de fora do pátio. É no pátio você ouve murmuração, é no pátio você ouve o que não é do teu agrado, que não é do agrado do Senhor. Aleluia, aquele que quer ouvir a voz de Deus está dentro do templo ouvindo a voz do Senhor. Aleluia. Aí Pedro negou Jesus a primeira vez. Uma menina olhou para Pedro e disse: você parece com o Messias. Ele disse: não, eu não estava com ele. Negou a primeira vez, o galo cantou. Aí Pedro negou Jesus a segunda vez, o galo ficou quieto. Aí Pedro negou a terceira vez, o galo cantou pela segunda vez. E a Bíblia Sagrada diz que quando Pedro negou a terceira vez, Pedro chorou angustiado. E quando Pedro chorou, Jesus ia passando, sendo levado pelos soldados, e Jesus olhou para Pedro. Aí Pedro se converteu de verdade, apenas com o olhar de Jesus, apenas o olhar do Mestre, apenas o olhar de Deus. Pedro se converteu. Pedro não se converteu quando ele negou, Pedro não se converteu quando ele naufragou. Pedro se converteu apenas no olhar do Messias. Para ele, o olhar de Deus está aqui esta noite. Os olhos de Deus estão aí. Olha ele aí, 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 olha ele aí. Ele está passando aí, ele está passando. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão. Olha ele. Jesus é crucificado ao terceiro dia. Ele desce às partes mais baixas da terra, toma a chave da morte e do inferno. Jesus foi nas partes mais baixas da terra, e a morte que trazia tristeza para o homem, que tragava o homem, aleluia, Jesus foi lá nas partes mais baixas, tomou a chave da morte, pisou na morte, humilhou a morte, aleluia, tragou a morte, triunfou sobre a morte, e ele é o dono da vida, ele é o dono da vida. A chave está com ele, a chave está com ele. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, aleluia, que ele ressuscita. E quando ele ressuscita, olha o que ele diz, olha o que ele diz. E diga a Pedro e aos discípulos, quando ele ressuscitou, ele disse: e diga a Pedro que eu ressuscitei. E aos discípulos, o único nome que Jesus disse foi o de Pedro. E diga a Pedro e aos discípulos. Aí após alguns dias Jesus entra lá onde estão os discípulos todos sentados. Pedro está sentado na mesa, está todos os discípulos com ele. Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Aí Jesus olha outra vez para ele e diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí os discípulos disseram: ele vai acabar com Pedro, ele vai acabar com Pedro que naufragou, com Pedro que cortou a orelha de Malco, com Pedro que fez tanta coisa errada. Pela terceira vez Jesus olha dentro dos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro disse: tu sabes que eu te amo, Senhor. Sabes por quê? Porque às vezes Pedro negou Jesus, e porque às vezes ele confessou que ele amava Jesus. Confessa hoje, diz: eu te amo, Senhor, diz: eu te adoro, Deus, diz: eu te glorifico. Olha o que aconteceu, já estou finalizando. Estavam 500 deles reunidos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. 380 voltam para trás e fica 120 reunidos orando. Deus manda o Consolador.
E o Consolador amado veio, desceu sobre eles. Houve língua repartida como de fogo. Eles começaram a profetizar. Aleluia. Receberam o Espírito Santo dentro de si. Aí Pedro, que negou a Jesus,